Vou ensinar para vocês como deixar a sombra bem pretinha, sem ficar borrado, sem manchar, sem cair sombra aqui embaixo dos olhos e para durar a noite inteira quando você for usar ela numa baladinha, numa festa, num casamento, enfim, como você desejar, tá bom? Oi gente, eu sou a Tami e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trouxe o vídeo de como fazer olhos pretos, aquele olho bem pretão, bem babadeiro, dramático, o famoso Smokey Eyes. Vou ensinar para vocês como deixar a sombra bem pretinha, sem ficar borrado, sem manchar, sem cair sombra aqui embaixo dos olhos e para durar a noite inteira quando você for usar ela numa baladinha, numa festa, num casamento, enfim, como você desejar, tá bom? Se quer aprender e arrasar com esse olhão por aí, já deixa seu like agora no começo do vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, vai comentando ao longo do vídeo se é seu estilo, enfim, vai comentando aqui que eu vou adorar ler os comentários de vocês e bora lá pro vídeo. Então vamos lá, já comecei colocando a minha tiarinha aqui, porque vocês sabem, eu não consigo me maquiar com o cabelo no rosto. E aí, pra começar, eu vou pegar um pincel de esfumar e uma sombrinha, uma paleta de sombras com cores neutras, tá? E a dica número 1 que eu dou é: sempre que você for fazer um esfumado, sempre comece com um esfumado marrom no côncavo. Então, independente da cor, como hoje eu vou fazer preto, mas independente da cor, quer fazer um olho todo cheio de cor, colorido, enfim. Sempre comece com esfumado marrom, nunca vá direto na cor que você quer e taca no olho e já começa a passar e esfregar. Sempre com um esfumado marrom, para que no final de toda a maquiagem você consiga de fato ver um degradê. Então, a sombra de tal cor e indo nessa direção do marrom e fica uma coisa contínua, bonita, não parecendo só que você tacou aquilo ali, tá uma borda horrível com uma sombra de uma cor só, sem esfumado nenhum, tá? Então, sempre comece com uma sombrinha marrom, o mais parecido do tom da sua pele possível. E aí, sim, consequentemente, você vai começando a colocar cor e adicionando cor mesmo para que chegue no resultado que você quer, tá? Então, como eu disse, eu vou usar essa paletinha e para começar eu vou pegar esse marronzinho aqui, que aí tá parecendo bege, né? Mas é um marrom bem clarinho, quase do tom da minha pele. E aí, depois eu vou começar a escurecer um pouco mais esse marrom pra só depois a gente começar a aplicar a parte preta, né? Então, sempre com esse daqui, tá? Eu vou ficar olhando aqui porque eu tô olhando pro espelho, mas vocês vão conseguir acompanhar. Ó, então, sempre aqui no côncavo. Sempre com movimentos de ir e vir, tá? Então, ó, indo e vindo. Não tem segredo. O côncavo, pra quem não sabe, pega um pincel mais fininho, com a pontinha assim fininha, e delicadamente, tá? Pelo amor de Deus, não vai furar o olho. Abre o olho assim e coloca o pincel aqui em cima da bolota mesmo do olho, sabe? Ó, onde afundar, onde você sentir que o pincel afundou, isso é o côncavo. É aí que você tem que aplicar esse tipo de sombra, tá? Então, é acima da pálpebra. Que pálpebra é em cima do olho, né? Então, o côncavo, ele tá aqui, ó, nessa parte funda dos olhos. E é aqui que você vai aplicar. Então, sempre sempre um pincel bem fofinho, tá? Mais fofinho que você tiver. Eu tenho já aqui no canal dicas de pincéis para iniciantes, então se você quiser montar um kit básico de pincéis para conseguir fazer qualquer tipo de maquiagem, tem um vídeo meu aqui no canal que eu explico sobre cada pincel, tanto de olhos como de pele, tá? Depois dá uma passadinha no canal para conferir que tá muito legal, tá aqui no card. Então olha só, apliquei somente em um olho e olha a diferença. Sem sombra nenhuma e com esfumado no côncavo. É bem sutil, é bem leve, mas já dá uma diferença de um olho um pouquinho mais fundo, tá? Então, quando você aplicar a sombra aqui no meio, a sombra preta ou a sombra que você desejar, enfim, hoje no caso vai ser sombra preta,
vai dar essa continuidade, não vai acabar a sombra aqui e pronto, do nada já tem a sua pele, vai ficar essa diferença de cor. Vai ter uma continuidade de uma sombra preta aqui no meio e ela vai ficando mais clarinha para aí sim terminar esse esfumado, tá? Então, apliquei essa sombra, eu vou vir com outro tom de marrom, que é esse aqui, um pouquinho mais escuro, e vou criando esse degradê de sombra um pouco mais clara e vai escurecendo. Sempre com a mão bem leve, tá? Não adianta pegar muita sombra e já querer tacar. Pega um pouquinho, vai com a mão bem leve, vai esfumando, pra não pesar mesmo. Se achar que tá claro, então pega mais um pouco, mas nunca pega muita coisa direto e já vai de uma vez. Gosto de vir um pouquinho mais aqui no canto, porque eu gosto desse efeito de olhos um pouquinho mais puxados, mas se você não gosta, faz exatamente do formato do seu olho, tá? Mas, ó, bem sutil, bem suave, ó. Tá vendo, ó? Um olho sem, um olho com. Fica muito bonito esse tipo de esfumado e é necessário, tá, gente? Vocês vão reparar no final que se não tiver, fica muito estranho um olho preto sem esfumado. Voltei com os dois olhos esfumados e passei também embaixo dos olhos, então olha só como que já ficou diferente, né? Já começou a escurecer. Agora, antes de eu aplicar a sombra preta, de fato, eu vou vir com um pincel. Eu vou vir com um lápis preto para que fique ainda mais escuro, tá? Então, às vezes você faz um olho preto e você tem a impressão que ele não ficou tão preto, a sombra parece que não pigmentou direito nos olhos. Então, a segunda dica minha é: use um lápis bem cremoso, ou pode ser até meio sequinho, tá? Mas fica a gosto aí. Mas antes de aplicar a sombra preta, tá? Então, aplica um lápis preto que você geralmente passaria na linha d'água em toda essa pálpebra e aí sim você vem com a sombra em cima meio que colando nesse lápis, tá? Além de ficar muito mais pretinho, vai durar essa sua sombra por muito mais tempo. Esse meu aqui que eu vou usar é o da Dylos, mas aí pode ser qualquer tipo de pincel preto para olhos que você tem aí. Não se prenda muito à marca. E vou aplicar em toda a pálpebra e por cima a gente vai vir com a sombra. Então, olha só, apliquei o lápis nos dois olhos, nas pálpebras. E aí agora eu vou vir com o pincel de aplicar sombra. E voltar com aquela paletinha lá e vir com o tom de preto. Outra coisa, tá, gente? Dica número 3. Nunca, em hipótese nenhuma, e principalmente se você tiver com a pele já feita, assim como eu estou, esfregue a sombra preta nos olhos, preta ou qualquer outra cor. Nunca aplique uma sombra esfregando ela. Então, eu peguei o pincel e vou começar a esfregar a sombra. Não faça isso, que você vai acabar com sua pele, vai cair sombra tudo aqui. Mesmo se você não tiver com a pele feita, você vai ter que limpar, tá? Então, se tiver com a pele feita, é pior ainda, porque aí você vai ter outro trabalho de tirar todo o corretivo daqui de baixo e reaplicar. Então, pegou a sombra aqui, vai encostando o pincel no olho, tá? Nunca esfregando essa sombra para que ela fique no olho, porque vai ficar, mas o que vai cair aqui embaixo é absurdo, tá? Então, vocês vão ver aqui que eu vou aplicar e não vai cair sombra porque eu não estou esfregando, eu estou depositando a sombra nos olhos. Então, olha só, sombra toda aplicada e aí agora eu vou voltar com aquele pincel lá do começo de esfumar o marronzinho
e vou voltar com o marrom e um pouquinho de preto. Então eu vou ficar nessa de pegar um pouquinho de marrom, pegar um pouquinho de preto e vou começar a esfumar a borda dessa sombra, tá? Não é pra aplicar no olho inteiro, é na bordinha. Então, o que é a borda? Viu que a sombra acabou? Então vai ficar meio que uma risca, acabou a sombra preta, beleza. Então eu vou começar a passar nessa linha que terminou a sombra, esfumando para que junte com aquele esfumado que a gente fez lá no começo e vire uma coisa só, vire esse degradê de sombra preta ficando marrom, tá? Então, esfumar a borda e unir essas duas cores que a gente já fez. Então, ó, eu tô esfumando e misturando aquele marronzinho lá do começo com o preto de agora, ó. Ó, esfumando, 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 como se não houvesse o amanhã. Não adianta fazer isso aqui com pressa, tá, viu? Tá, gente? Fica a dica aí. Não faça isso aqui quando você estiver com pressa, porque pra ficar bonito, demora. Fica lindo, mas demora. Então, treina bastante em casa, tá de bobeira aí, treina bastante. Quando já tiver craque, aí só se joga, só vai. E eu vou confessar que faz muito tempo que eu não aplico uma sombra assim, viu? Faz muito tempo que eu não me maquio assim dessa forma. Eu sempre acabo optando mais pelo batom ou fazendo só um delineado. Então até eu tô gostando de me ver assim, porque faz muito tempo que eu não faço esse olho. Mas ó, eu tô aqui sempre pegando a sombra marrom, tá? Então esfuma, gente, ó, como se não houvesse amanhã. Só vai. Ó, deixa eu chegar um pouquinho mais de pertinho pra vocês conseguirem ver. Ó, então a sombra a preta tá toda somente na pálpebra. E ela vai clareando em direção ao côncavo e juntando com aquele marrom e virando esse degradê. Vocês percebem que não tem uma linha de corte, não tem uma divisão de cores, tá uma coisa só? Esse é o segredo do esfumado que tem que fazer antes de aplicar a sombra. Então, se você não passa aquele marrom lá no começo, depois, amiga, vai ficar mais difícil de esfumar isso aqui, viu? Olha só, voltei com os dois olhos finalizados e pretinhos e tudo que há de melhor aí que eu prometi. E seguinte, reparem que aqui embaixo não caiu sombra alguma, eu não limpei, eu não fiz nada, tá? Realmente não caiu. Por quê? Porque foi aquilo que eu falei pra vocês. Eu apliquei a sombra depositando, não esfregando a sombra. Ai, Tami, eu fiz isso, mas mesmo assim caiu a sombra aqui embaixo. E agora, o que que eu faço? Se você não tá com a pele feita, ótimo, tá? Passa um lencinho, limpa toda essa parte aqui e por último faz a sua pele, sua base, seu corretivo, enfim. Se você já está com a pele feita, não encorra a sombra. Caiu a sombra, vem com um pincel bem gordão de aplicar pó e vai, ó, jogando essa sombra pra fora, varrendo, como se você estivesse varrendo mesmo o seu rosto, tá? Percebeu que tirou todo esse excesso, então dá uma arrumadinha aí no corretivo, passa de novo, tenta aplicar de novo, um pozinho aqui embaixo dos olhos, que fica ok. Outra coisa, vocês também podem aplicar um excesso, uma quantidade maior de pó antes de começar a aplicar a sombra, tá? Então, aqueles pó soltos, pó solto, sabe, branco, translúcido, vem com uma esponjinha, aplica bastante pó aqui embaixo, porque aí no final, se essa sombra chegar a cair, ela vai cair em cima do pó, não em contato direto com a sua pele. E aí você faz esse mesmo esquema que eu falei, pega um pincel bem gordão de aplicar pó e vai varrendo essa sombra, jogando ela pra fora do seu rosto, tá? Eu apliquei, então eu fiz todo o esfumado, apliquei a sombra preta, esfumei toda essa sombra e com um pincel assim, bem pontudinho, eu fiz a mesma coisa aqui embaixo. Então, apliquei sombra marrom aqui embaixo, depois vim com ela em preto e juntei aqui, fiz essa ligação para que vire uma coisa só, tá? Então, ó, olha esse esfumado, gente.
não tem divisão de cores, não tem aquele corte brusco de acabou a sombra preta, acabou todo o olho, todo esfumado. Tá uma coisa contínua. Tá pretinho aqui e tá indo levemente marronzado para que sim acabe esse olho, tá? Então agora para finalizar eu vou vir com um outro pincel bem fofinho e eu com uma sombrinha begezinha ou quase branca, eu vou vir aplicando aqui rente à minha sobrancelha, tá? Para iluminar aqui embaixo da sobrancelha e para destacar ainda mais esse preto. Então, olha só, finalizamos todos os olhos e, sério, vocês precisam fazer esse olho com as técnicas e dicas que eu passei, porque eu tenho certeza que depois de assistir esse vídeo vai facilitar muito mais e vai deixar seu processo de se maquiar muito mais fácil e gostoso, tá? Para finalizar, eu vou passar bastante máscara de cílios e colar uns cílios postiços bem babadeiros, porque na minha opinião, Smokey Eyes não pode faltar cílios postiços, tá bom? Então, invista num cílios bacana, se você gosta, é claro. E eu volto pra gente finalizar os lábios e arrasar nessa make. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado e viram que não é um bicho de 7 cabeças. É mais questão de prática mesmo. A maquiagem é muito isso. Quanto mais vocês praticam, mais perfeito vai ficar, tá bom? Não deixa de fazer e se fizer, me marca lá no Instagram. Posta uma foto arrasando e me marca por lá, tá bom? Não saia desse vídeo sem deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, compartilhar esse vídeo e esse canal com mais pessoas e me aguardar no próximo vídeo, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!